bem-vindo a mais um Cozinha da Mensagem, o podcast que a gente conversa sobre o texto bíblico antes de levá-lo aos púlpitos, ainda nem tem púlpito mais, né? Mas ao culto de celebração aos domingos na comunidade da Vila. E antes de eu apresentar a nossa mesa, a gente está numa nova série, a gente vai falar sobre ela, Nem Tão Perfeitos, desmistificando os heróis da fé. Então, se você quer conversar sobre Hebreus 11, a gente vai fazer essa nova série e entender um pouco mais desses heróis da fé que o autor de Hebreus vai citando. Do meu lado aqui está Paulo Nazaré. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, muito bom estar de volta e, enfim, estou aqui hoje com meu coração aberto, não me preparei muito, porque eu quero ouvir tudo assim, como se fosse a primeira vez, beleza? Legal, que pena, não preparou não, Paulo? Não, hoje não. Tem um filme bonito com esse nome aí. Como se fosse a primeira vez, é isso aí. E aí, Zé, tudo bem? Tranquilo. Zé é a nossa ala internacional aí, como é que você tá? Se bem. preparou pra essa série? Cara, pra você série leu? O que inteira, você leu? não. Eu li um comentário do John Stott sobre Hebreus. Ah, então fraquinho, né, mano? Eu li um pouquinho de Bruce Waltke Olha, sobre melhorou. Gênesis. Que isso, gente? Você acha que tudo é você? Não, é sério? Você tá falando sério? Eu sei Eu que dei uma olhada, ele eu dei uma prepara. olhada. Ele é um cara esforçado. Ele corre atrás das Não limitações. parece. Assim. Eu não consigo... eu não consigo repetir o que eu li. Né? Eu corro atrás das limitações pra me limitar cada vez mais. Tudo bem, Sival? Tudo bem. E aí, se preparou pra essa série? Estamos Não nos tanto que preparando. nem o Zé, né? Aham. Lendo esses Foi comentários. 5 aí, minutos. né? Você já pregou quantas vezes você acha em Hebreus 11? Em Hebreus 11, umas 20 vezes. Gente, é bastante. Eu tava lembrando aqui de uma série que em 2009, mostrei aqui inclusive. Traz pra Foi cá. feito Traz pra essa nossa trabalhando série. em Isso. Hebreus. É isso. Ó, 2009. Gente, a gente tá falando de 15 anos atrás aí. É. Coisa... Tudo bem, Vitor Fontana? Na paz? Se preparou pra essa série? Mais ou menos. Vai falar igual o Ariovaldo Ramos? Minha vida é um preparo. Não, eu não tenho essa humildade toda, não. Qual foi a última obra que você leu sobre Hebreus? A última obra que eu li sobre Hebreus, eu tava lendo um comentário agora, que é... Deixa eu ver qual que é o autor aqui, que eu não lembro, peraí. Ô, louco, Ó, você lê comentário você vê? assim, você... Assim, Comentário nossas solto, piadas né? aqui assim, tudo Qualquer mais. um que comentar sobre Então, Hebreus, quando você tá ele- lendo. Não, é o do Luke Timothy Johnson, não é qualquer um. Não dá pra chamar o LTJ de Ah, qualquer ok. um. Aí, É ó, o TJ. ó, intimidade, amigão dele, ele liga assim, oi, LTJ. Luke Timothy Johnson. É bom comentário. É um bom? É um bom Tem em comentário. português? Não. É, pra variar. Isso aí. Gente, vamos falar dessa série? Antes da gente entrar no texto, Paulo Nazaré, por que a gente escolheu esse tema? Nem tão perfeitos. Podia ter escolhido um tema que o autor de Hebreus vai falar sobre os heróis da fé do Antigo Testamento e a gente chama Nem Tão Perfeitos, desmistificando os heróis da fé. Por que isso? Essa palavra, né, desmistificando, que a gente estava até meio na dúvida, mas eu acho que ela tem a ver, ela traz essa ideia da gente ter um outro olhar, por sinal, algo que a gente tem feito aqui na comunidade da Vila, né? Um outro olhar para as escrituras em relação ao que às vezes a gente percebe ao longo da nossa história, né? O que nós aprendemos. Eu estava falando sobre isso com os meus pais esses dias, que de vez em quando estão na vila e ouvem, falam, nossa, mas é muito interessante a gente olhar para o texto bíblico com uma nova perspectiva, que é uma perspectiva bíblica, né? E desmistificar algumas coisas que a gente traz ao longo dos tempos que não correspondem ao que é de verdade. E, curiosamente, a gente tem visto esse movimento, eu acho, né? Na cultura pop, por exemplo, os heróis não mais como o eram nos tempos... Sem defeito nenhum. Isso, hoje o que gera maior interesse é justamente perceber humanidade, perceber as falhas, as limitações e acho que de uma certa maneira esse nosso olhar nessa série, ele vai também perceber isso, que na verdade é Deus que age e é Deus que faz... Apesar de. E isso, Deus faz apesar de. São Acho heróis que apesar de. tem muito a ver, Acho que é um pouco disso. Mais alguém quer acrescentar nesse tema que a gente escolheu?
não precisa de preparo. Essa o cara vem sem preparo mas e manda é só essa. nessa área aqui. Não, não, mas é quando porque a gente entrar no texto, acabou. quando entrar no Quando texto a aí gente fica vai, mais a gente- difícil. Deixa eu elogiar o menino. Desculpa. Não, mas é isso aí mesmo, Não é Paulo. isso? Muito bom. E assim, eu acho, só acrescentando, que esse é o olhar do autor de Hebreus. Porque a gente geralmente faz o corte de Hebreus 11 e fica assim, caramba, eles são os heróis da fé, mas... Essa expressão, né, heróis da fé, já dá. evoca mas, uma coisa... assim, quando você chega no 12, você já percebe que ele muda o foco. Ó, esses caras são heróis, mas não são tanto. Porque todo o livro de Hebreus está falando de um herói só. Então é interessante como até ele vai trazer os heróis de todo aquele público, que são os hebreus espalhados, mas ele vai falar, cara, todos esses heróis, quando eu vou falar desse Jesus Cristo, como ele é suficiente como sacerdote, como sacrifício, e aí vai de muitas coisas, e como fé. Então, esse é um movimento que a gente costuma fazer nas nossas pregações aqui, né, na comunidade da Vila. E agora a gente vai trazer isso para uma série, acho que vai ser muito interessante. A suficiência de Jesus, né, contrasta com com quaisquer outras qualidades que a gente vai percebendo nas histórias, né, nesses personagens que nós admiramos muito, mas se você for ver mais a fundo, eles têm erros muito, muito parecidos com os nossos, às vezes, né, piores, mas nem por isso deixaram de ser usados por Deus, né, poderosamente. Você perguntou se eu tinha alguma coisa para acrescentar. Eu não sei se é para acrescentar, mas eu acabei lembrando de algo enquanto o Paulo falava, que da mesma forma como a gente às vezes coloca esses personagens do Antigo Testamento, ou não apenas personagens do Antigo Testamento, talvez personagens na história da fé também, ou gente que a gente considera muito espiritual dentro da igreja, a gente coloca num lugar onde eles não pertencem, que é um lugar de Jesus. Do mesmo jeito, às vezes uma teologia que ela é muito negativista antropologicamente falando, porque o ser humano é o pior dos seres, que todo mundo é pecador, blá, 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 não permite a gente apreciar as coisas belas que Deus faz por meio de pessoas. E eu acho que uma série como essa nos dá a oportunidade de ver, não, cara, olha, são heróis. Sim. Que tem problemas, que caem, que são falhos, mas a gente não precisa achar que o ser humano é um demônio, não é. Não, e isso pessoas, ainda mais na internet hoje, a gente pega um defeito de uma pessoa e quer definir ela por esse defeito, né? A gente vai ver isso acontecendo nas histórias de Jesus, a pessoa quer se torna mulher adúltera, como se aquele pecado definisse ela para sempre, né? Ou algum erro, alguma falha, e não é verdade. O ser humano é muito mais complexo, com suas belezas e suas fraquezas. É um pouco disso que a gente vai mergulhar. Agora, uma pergunta também que eu queria fazer para vocês antes da gente ler o texto. Qual o propósito que o autor de Hebreus está... A gente não vai falar sobre a autoria de Hebreus, né? Só para deixar claro aqui, cada um tem o seu pensamento, mas assim, qual o autor de Hebreus, que a gente sempre vai chamar assim, qual é o propósito dele na sua carta, mas principalmente com o capítulo 11 aqui, com essa lista de heróis aqui, o que ele está querendo, o que ele está em mente para a gente respeitar o contexto literário e o contexto histórico aqui da carta? Eu acho importante olhar para o capítulo 10, que ali no capítulo 10, o autor de Hebreus está falando sobre algo que é extremamente... como é que eu posso dizer? Não é uma coisa simples, não é trivial. É bem fora do comum você dizer assim, olha, a gente está entrando no Santo dos Santos. Então, quando o cara chega e fala, olha, agora a gente está livre para entrar no Santo dos Santos, isso é uma afirmação muito pesada. E então, o capítulo 11, ele vem como uma espécie de justificação dessa ousadia. Como é que pode a gente fazer uma afirmação tão grave quanto essa de que é possível agora a gente ter acesso a Deus como a gente tem? Por meio do quê? Qual que é o mecanismo que existe agora que faz com que a gente entre nesse Santo dos Santos? E como que a gente pode ter a ousadia de tomar posse disso daí? E é o que ele está sugerindo que a gente faça. Que a gente assuma isso, de que a gente tem esse acesso, sim. Então, como que faz para a gente ser ousado desse jeito? Olha, precisa muita fé. E aí ele começa a mostrar esses heróis da fé. Esses caras são um exemplo prático de uma construção do capítulo 10 de perseverança, né? Como na NVI, a divisão anterior o título que foi dado é um apelo à perseverança.
E a justificativa, né? Então ele vai falando de tudo que Jesus fez, então fazendo uma linguagem teológica, a libação e toda a construção ali de morte pelo nosso pecado. E descrevendo esse processo inteiro, a gente precisa perseverar. E aí o exemplo dessa perseverança, o exemplo dessa força humana, ainda que usando, né, uma expressão que o Brennan Manning usa num dos livros dele, falando que ainda que sejam homens com pés de barro, né? Quando usa essa expressão, está remetendo lá à estátua da visão de Daniel, que toda a imponência daquela estátua, né, toda a riqueza que tinha ali, né, o ouro, prata, bronze, toda a riqueza representada naquela estátua, mas os pés eram de barro. E uma pequena batida no pé desmonta tudo. Então falar que nós somos, então como esses homens do capítulo 11, nós podemos em alguma área da nossa vida ter conhecimento, em alguma área da nossa vida a gente pode ter bons resultados, mas os nossos pés são de barro. Então essa mistura de pessoas que têm pés de barro compõe aquilo que a gente chama de galeria de heróis. Então são homens que está bem claro aqui para nós a descrição dele como qualidade, mas um pouquinho mais de conhecimento a respeito deles a gente percebe o pé. Descobre o pé. A mesma coisa da gente, a convivência, então, saber de uma coisa que nós escrevemos, ou que nós falamos, ou que a gente deixa aparecer, principalmente nas primeiras conversas, quando a gente conhece alguém, vai aparecer só essa parte poderosa, ou essa parte que nos parece agradável, mas a convivência mais de perto. Uma coisa que com certeza vai ver o defeito. Uma coisa que com certeza virá à tona nessa série é isso, né? Que eu acho que o Marcos já falou um pouco. Não são nossos defeitos que nos definem, não são nem nossas qualidades que nos definem, né? Quem nos define é o Criador que se manifesta em Cristo Jesus, e acho que vai ser muito legal. Uma das coisas, até pensando nisso, Paulo, é que a gente fala heróis da fé, mas o próprio autor de Hebreus aqui, no capítulo 12, ele fala dessas pessoas como testemunhas. E aqui no grego a gente sabe que é mártires, né? Então é um pequeno livro dos mártires, algumas pessoas até falam isso. E o que eles estão testemunhando? Desse relacionamento com Deus, dessa fé que eles têm em Cristo aqui, né? Óbvio que aqui a gente está falando muitos do Antigo Testamento, que não tinha essa revelação de Cristo na sua completude como a gente tem hoje, mas nessa relação com o próprio Deus, que é o próprio Jesus hoje que a gente pode colocar. Então, até essa questão de heróis da fé, da gente desmistificar isso, é da gente olhar para eles também como, eles são testemunhas de algo que a gente tem acesso hoje também. A gente pode testemunhar dessa fé que a gente também pode viver, que a gente é convidado a viver pelo autor de Hebreus, e a partir dessa fé a gente vive essas coisas que ele está colocando. Muito bom. Uma ligação do capítulo 11 com do capítulo 10, né? Com o exemplo prático do 11. A gente tem um resumo, quando Paulo, em Romanos capítulo 5, no versículo 3 em diante, ele fala assim: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos que produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O capítulo 10 está falando de gente que perseverou quando não tinha sentido. E chega o dia, para nós acontece isso também, o dia que o sofrimento bate na nossa porta, e ele entra na nossa vida, e a gente vai ter momentos que até a oração vai ser um ato completo de fé, e alguns de nós não conseguirão orar. Por isso a gente precisa de uma comunidade. Tem um apelo aqui na comunidade da Vila que a gente tem repetido, principalmente agora que a gente está retomando os pequenos grupos, que você precisa de ter um grupo de amigos para quem você pode, que confia em você e você confia neles. Onde tem uma troca intencional, porque tem um dia que eu não vou conseguir orar. E tem aquilo que é sobrenatural, que às vezes eu pedi, mas às vezes sem pedir mesmo, é sobrenatural. Teu amigo te mandou uma mensagem se mostrando presente, porque no dia que eu não consigo perseverar, meus amigos perseveram por mim.
e a gente, em comunidade, mantém a fé. Eu não mantenho a fé sozinho. Eu mantenho a fé baseado também em conhecimento histórico, também no conhecimento bíblico, também baseado nos amigos que me seguram quando eu estou quase caindo. Né? Então, isso está em outros lugares no Novo Testamento. Esse texto que eu li aqui de Romanos é um fragmento, mas a gente vai encontrar várias vezes isso. E em Hebreus a gente também tem essa... Isso. Aliás, esse tema de Paulo é o tema do Novo Testamento. Você tem no Novo Testamento a figura clara de que Jesus venceu e triunfou o mal com a cruz e com a ressurreição. Só que todo o restante do Novo Testamento ele tem que responder uma pergunta que não encaixa direito. Que é, se Jesus já venceu, por que eu ainda estou sofrendo? Então vai ser, Apocalipse vai responder isso, as cartas de Paulo, Hebreus está respondendo isso. Então se a gente tem no capítulo 10 a entrada do Santo dos Santos, o capítulo 11 falando desses mártires da fé, no capítulo 12 eu acho que o autor de Hebreus chega no que ele queria já falar desde o começo. Olha, Deus disciplina seus filhos. Não é porque vocês estão sofrendo que vocês podem falar que vamos voltar atrás para a velha religião, Jesus não é suficiente. Então todo argumento do autor de Hebreus é para assim, Jesus é suficiente, vocês estão sofrendo, mas deixa eu falar um negócio, os nossos heróis sofreram, eles estavam muito além de nós na fé, e olha os pés de barro, como vocês falaram, olha o que... E a gente vai hoje ver de um cara do primeiro mártir, primeiro que sofreu por só fazer o certo. Aliás, a gente sempre pega o irmão dele, o que fez errado, sempre as nossas pregações, porque o texto gasta mais tempo em quem matou do que quem morreu aqui. E aqui talvez o autor de Hebreus está recuperando. Vamos falar um pouco do outro lado. E aí eu queria que o Zé lesse Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 4. Que a gente vai falar do nosso primeiro herói, que não é nem tanto herói assim, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. É interessante. Primeiro que o autor vai fazer a base aqui da argumentação. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É interessante essa argumentação, que é um tipo de fé aqui. Porque hoje a gente tem fé, cada vez mais a gente está ressignificando essa palavra fé. Aqui, a fé é mais Fontana, como um desejo forte, né? Isso. Aqui é igual Paulo, que tem muito relação com fidelidade. Tem. Aquele que está que é fiel ou que está na fidelidade com Deus. Tem, e inclusive essa mesma passagem faz relação com Abacuque 2, como Paulo também faz. A ideia do justo viver pela fé, que está lá em Abacuque. Pela fidelidade. Exato. Então, aqui, de novo, aparece essa... vamos dizer assim, o complexo de kaios, né? Que é o pessoal que fala do grego usa muito, né? Desse radical, porque... ou melhor... Pisteu, desculpa. De kaios é o da justiça. O justo viverá pela fé. Vitor, bem que eu estava ouvindo aqui, eu falei, será que o Vitor errou isso? Mas o complexo pisteu tem uma... Explica pra gente aí. Pistis é fé. Claro. Pisteu é o verbo que se relaciona com esse substantivo, né? O radical é o mesmo, né? E aí, só que o problema é, esse exercício da fé, que é o verbo pisteu, como que ele se dá? O que é esse exercício aí? É o exercício da fidelidade. Então, ser leal ou ser isso. E é sempre muito difícil fazer etimologicamente, porque os autores do Novo Testamento estão pensando muito com termos em hebraico. Então, assim... Eles pensam em um termo e estão traduzindo para a linguagem popular da época. E isso,
A gente às vezes fica no grego, mas na verdade é o que, para mim, eu sempre estou vendo isso também, é quem eles estão mencionando do Antigo Testamento, como ele falou de Abacuque e tudo mais, porque ali é a fonte do que eles estão querendo traduzir. Então, às vezes a gente fica muito preso no grego, mas o grego tem que apontar para a raiz ali do pensamento da construção da aliança, né? E aí é interessante que ele fala assim, olha, logo depois que ele põe essa base, ele põe assim, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, que eles ouviram os mártires e tiveram quase como esse bom testemunho eles receberam os mártires ali que acreditavam naquilo. E acreditavam no quê? Que o universo foi feito pela palavra de Deus. E que isso tem a ver com a fé. Então, às vezes, a gente quer colocar que pela fé, Deus teve fé para criar o universo. Não, isso é a fé que Deus é o único criador, que Deus é o controle, que Deus de Israel é o único. Que, na verdade, o Antigo Testamento é todo essa prova de que esse Deus desse povo pequeno, muitas vezes insignificante perante os outros povos, a grandeza militar e outros, esse é o Deus verdadeiro. E é pela fé que ele criou todas as coisas. E aí, o autor vai puxar o primeiro exemplo que a gente vai entrar aqui. E aí eu queria agora ir para o texto de Gênesis, capítulo 4, é isso? Ou é 5? Isso, 4. Gênesis 4, que agora a gente vai entrar. Tudo isso é para a gente entrar. A gente precisava fazer falei que ia demorar uns 20 minutos. Fazer essa introdução à nossa série. A gente já falou de Abel, A gente gastou menos. Tá bom. Você ficou enrolando na introdução também. Lógico. Para eu ganhar, que ia ser 20 minutos. Agora a gente vai em Abel, né? Caim mata Abel, é o título. E é interessante isso, porque assim, a gente, sempre que a gente vai expor, pelo menos não sei se vocês têm isso, quando eu estou expondo em sala de aula, o primeiro texto, a primeira preocupação é o que Abel, qual o tipo de sacrifício que Abel fez para ser aceito, e o que Caim fez de errado aqui nesse sacrifício para não ser aceito. E se a gente ler o autor de Hebreus foi meio que, ele dá uma resposta. Ele é taxativo. Ele é taxativo. Um é superior ao outro. E ele põe a fé. Ele põe isso. Agora, onde que está a fé nessa história? Isso, agora a gente vai... De novo, o nosso amigo aqui, Zé, vai dar aquela lida... Engraçado que João tem uma outra análise sobre isso, né? Em 1 de João, mas depois a gente também podemos aqui. Vou ler até onde? Não sei. Vamos aí. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Então esse é o primogênito. Isso. Ok. Caim é o primogênito. Alguns querem reverter, mas pelo amor de Deus, é forçar o texto. Caim... Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Posso também já? Desculpa, vou interrompendo aqui. Ô, louco. Pelo auxílio do Senhor, tive um filho homem. Eu já vi muitos hebraístas contestar essa tradução. Essa tradução, ela dá a impressão que quase que Eva está agradecendo a Deus. E uma sugestão que eles colocam, até o Timek que ele coloca, ele fala, assim como o Senhor eu tive um filho, como se assim, eu também criei um filho homem. Então aqui é muito mais Eva numa declaração, pelo menos na proposta, mais arrogante, ou pelo menos mais confrontativa. Assim como Deus fez, eu também consegui criar gerar um ser humano, né? Ou seja, ela tinha acabado de levar uma dura de Deus e continuou agora a aposta. Não, porque ela aqui depois da queda, ela recebe o nome Eva do marido e que quer dizer que gera vida. Então até então quem gera vida é Deus. O único que gerou vida na narrativa é Deus. Então agora ela tem a queda, mas agora ela gera vida. E quando o primeiro filho, ela faz uma declaração, eu também sou igual a Deus. Então, assim, com o auxílio do Senhor, é mais ou menos assim, como o Senhor, eu também crio um auxiliador, ou um auxílio, um trocadilho aqui. Você acha que isso pode ter alguma influência na personalidade, na pessoa do Caim, ou não? Não sei, é o texto mostrando já frutos da rebeldia, não tá todo mundo aqui bonitinho, o texto não tá indo para um bom caminho. Sim, não é um texto assim, não seja só gratidão. A figura aqui é Eva. Acho que facilita um pouco a tua argumentação lembrar que o verbo criacional é um verbo conjugado apenas por Deus em todo o Antigo Testamento. Então, quando você fala Bereshit bara Elohim, que é como o texto bíblico começa, né? No princípio criou Deus. Esse verbo criar, bará, é um verbo que só Deus conjuga.
E o que o Tim Mack está sugerindo aí, nesse caso da tradução em Gênesis 4, seria o seguinte: a partir de agora, existe um novo desafio por parte do ser humano de dizer, olha, Deus, não é só você que conjuga esse verbo, não. Eu também gero. De uma certa forma, eu também gero. Exato. E aí, o meu objetivo era ser igual a você? Pois é, então, eu continuo com essa pretensão, vamos dizer assim. E vamos lembrar que a expectativa toda aqui é que esse primogênito já vai pisar na cabeça da serpente. Esse aqui é o escolhido. E respondendo a gente ainda pensa, vai vir de gerações. Não, eu já sua semente vai gerar, vai ter alguém que vai pisar. Na cabeça de Eva, né? Talvez Isso. O que ela está pensando Não é só na cabeça de Eva. No nasceu texto está dizendo, nasceu o prometido. Uhum. Agora, e o prometido foi eu que gerei. Que vai ser a vingança. A narrativa está dizendo. Passando, né? É interessante como a narrativa está levando. Todo esse prometido talvez não seja. E o leitor original aqui, que foi, né, direcionado o texto, o primeiro leitor, ele tinha isso do primogênito, né? O primogênito como... Mas o primeiro leitor está sentindo, ela já começou mal. A gente não percebe isso, mas o texto está começando a dar o drama. Sabe aquele... Tadã, tem aquela musiquinha de fundo? E assim, o texto não começa bem, o capítulo 4. Marca na cabeça essa ideia de continuo te desafiando porque tenho o controle de gerar coisas. Isso vai ser útil daqui a pouco. Vamos lá. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Vamos parar um pouquinho de novo. A gente vai parar. Nesse segundo texto a gente pode ir parando, né, Zé? Vamos falar dessas profissões. Porque parece que, de novo, a gente lê o texto, como a gente é leitores modernos, que os autores têm que encher o texto de várias ilustrações. Quem leu Tolkien sabe que ele vai descrevendo a mata, e daí vai até o jeito que são as flores, como o vento bate, tudo essa descrição. Isso é um jeito moderno da gente contar histórias, e a gente põe detalhes, a gente vai colocando detalhes que é mais para ajudar a imaginação, a imersão no texto. O texto bíblico não é dessa forma. O texto bíblico, ele quando coloca informação, principalmente nesse começo, aqui até... Sempre o texto bíblico vai fazer isso, mas aqui até Gênesis 11... Qualquer informação foi passada por séculos de tradição oral, são informações muito ricas e importantes. E logo no começo, que você já tem o primeiro, o segundo não tem declaração de Eva, então nasce Abel. E aí, e esse é interessante aqui que ele vai falar, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então é interessante esses dois caminhos. Você acha que tem algum peso aqui, Fontana? Tem, não o fato deles escolherem essas profissões. Mas aí a gente já começa a ter uma pista do porquê que uma oferta é superior à outra. E tem a ver com essa questão de Eva, que a conexão é um pouco mais fraca. No caso de Eva versus Bará, criação de Deus, a conexão é um pouco mais fraca do que essa agora, que é a seguinte... A grande diferença do ponto de vista da profissão entre a oferta de Caim e a oferta de Abel é de que jeito que você está tratando essa profissão e daquilo que você está oferecendo, de onde vem. Existe uma diferença entre, na sua profissão, em especial no contexto do Antigo Oriente Próximo, você depender da provisão de Deus e você depender daquilo que você é capaz de controlar. Então, quando você tem uma agricultura que você controla, você separa uma parte daquilo que você controlou e você tem uma safra, que você vai ter armazenamento, que você vai ter estoque, que você tem uma previsão de novo plantio, que você vai ter uma previsão de nova colheita, que você vai ter uma previsão de, a partir dessa colheita, os grãos que ficam para você e aqueles outros que você vai plantar novamente e expandir a sua produção. Então é o seguinte, quando você tem o agricultor e o pastor de ovelhas, você está diretamente confrontando um cara que tem total controle sobre aquilo
que ele vai levar como oferta, e o outro que tem controle relativo, o pastor de ovelhas tem controle relativo, e mesmo tendo controle relativo, ele escolhe entregar aquilo que ele tem de mais precioso. Essa é uma... Qual que é o controle relativo do pastor? O controle relativo do pastor de ovelhas, vamos lá. A colheita e a plantação, os ciclos eles são muito mais curtos do que o ciclo de vida de um animal. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma colheita que vai mal, você precisa de 4 meses. 1 ano, 4 meses, você já resolveu essa situação. O cordeiro, o bezerro, que ficou doente e morreu, você perdeu. Você perdeu. Veio a seca e matou lá a sua plantação, beleza, vamos plantar outra vez. A vaca emagreceu e morreu, acabou. Então, o que acontece? Quando você compara as duas profissões aí, em si mesmas, tá tudo certo. Um é agricultor, o outro cuida de ovelhas, o outro cuida de rebanhos. E a pergunta está bem nesse caminho, né? Por que um entregou do que ele produzia e outro também? E por que um foi aceito e outro não? Né? Agora, Tá tem sempre uma outra leitura que eu já ouvi, que eu achei interessante, é que assim, quando você vai ver a história dos patriarcas, e essa história está sendo pelo menos registrada depois dos patriarcas de Êxodo, você vai ver os patriarcas sendo da área de pastoril. Todos os patriarcas. Porque eles são meio que nômades, ou eles estão ali ainda na terra prometida, mas eles vão... É um semi-nomadismo. E eles vão aprender muito mais sobre a agricultura, não que eles não faziam antes, mas depois, com o contato com o Egito. É José no Egito que vai falar sobre armazenamento, tudo mais, e depois eles vão aprender. Então existe uma comparação de tecnologias e origens do que sempre foi o pastoril e os egípcios trazendo a tecnologia da segurança, que é o que o Fontana está trazendo. Isso aqui é seguro, isso aqui é quase como assim, quanto mais seguro, menos a gente precisa de Deus, menos a gente precisa entrar nas festas de adoração na hora da chuva, menos a gente precisa oferecer ofertas para conseguir colher. E aqui, vocês estão vindo de uma cultura muito dependente de Deus. Vem para a cidade grande, que a cidade grande vai te ajudar a não depender das fases dos tempos e tudo mais. Então isso tudo está implícito. Para nós a gente fala, que besteira, mas parece que está forçando o texto. Não, para o israelita, para o hebreu, que está ainda chegando nisso tudo, nessa tecnologia, é um confronto até mesmo, não só tecnológico, de deuses, de vida. O que Caim e os filhos dele fundam mesmo? Uma cidade. Exatamente. É bem por aí. Aí tem um outro detalhe importante nessa história. De novo, volta lá na Eva. E não, mais uma coisa. Não só uma cidade. Babel, que vai virar Babilônia, e depois vai virar todos os povos. Quando você vai na mesa das nações, você vai ver todas as nações sendo a geração do filho que não foi o escolhido, que foi rejeitado. Depois, 7 vai ter a outra semente, né? Um terceiro filho vai vir. Ainda quando a gente fala de Egito, né? A gente fala dos animais que representam o Egito e do animal que representa os judeus. A gente está falando claramente uma diferença de sangue frio e sangue quente, de serpente, crocodilo e a ovelha. Então a gente está num campo ainda de muita simbologia. Muito. Né, que a gente pode ainda andar bastante aí por esse... Isso, você vai ver a vara de Moisés engolindo a serpente. Você vai ver esse confronto o tempo todo com a serpente do mar ou a serpente do rio. Isso acontece. E aí tem uma coisa importante nessa história que volta lá no negócio de Eva, a questão que é o verbo que só Deus conjuga, etc. O plantio, em especial na região do Crescente Fértil, que denota toda essa questão de controle, você ritualmente é dependente da divindade para que haja chuva e condições de fertilidade da terra, quando você fala de agricultura. Agora, quando você fala de fertilidade de um animal, é algo fora de controle. Você não sabe se os animais que você tem serão suficientemente férteis. Aliás, a bênção de Deus para os patriarcas tem a ver com fertilidade de animais.
do nada vem muito forte. São duas formas que Deus mostra a bênção nos patriarcas. Fazendo fonte de água, que é o que acontece em Gênesis 2, né? Que é a segunda narrativa da criação. E animais, com Jacó principalmente, né? Os animais Isso, multiplicando demais. A história de Jacó é emblemática nesse sentido, e a questão toda é a seguinte: se você quer mostrar para Deus que você é capaz de gerar vida, com planta você consegue, com bicho é mais difícil. Basicamente, se você está querendo, para tentar voltar na história de Eva, que você, da arrogância de Eva, da arrogância de Eva, assim, você quer mostrar para Deus, olha, eu também sei gerar vida. Cara, basta esperar o Nilo esvaziar, você tem a cheia do Nilo, espera o Nilo esvaziar e você planta nas margens, que tá aí, ó, cara, eu tô selecionando as sementes, das sementes eu seleciono as melhores para replantar, que é outro detalhe dessa história. Melhoramento genético não tinha esse nome, mas já acontecia. Tá? Ainda não tinha esse nome, mas já acontecia. O que você fazia com a semente? Bom, as melhores sementes eu replanto. Então, quando você pega o que tem de melhor de uma colheita, você pode oferecer, mas não é o que o agricultor faz. Tá. Né? Você replanta. Por quê? Porque a próxima geração vai melhorar. de plantas vai melhorar. Né? Então, oferecer agora, o melhor da sua colheita é um desperdício para um futuro. Sem sombra de dúvida. Ou, no mínimo, dizer, eu estou confiando menos no meu controle a respeito do futuro. Enfim. As premissas. Agora, tem uma última coisa, só para a gente já passar desse, para ir para o assassinato logo. Uma última coisa que tem a ver com o enredo de Gênesis. É interessante como essa história vai fechar lá em José. Porque na crise de plantio mundial daquela época, Deus ironicamente leva um pastor de ovelhas para administrar a grande cidade. Fecha o ciclo dessa ironia da cidade achar que tem controle. Então, você acha que você tem controle? Deixa eu trazer um cara que é pastor, que não tem nada a ver. Um escravo. Um escravo, e ele vai ser o único que vai conseguir controlar os anos. E ali vai surgir, disso tudo, desse arco, vai surgir o povo que está dentro do Egito depois para sair. Então, assim, essa história, a história de Caim e Abel e as profissões, ela é a história de Gênesis. É a história que está sendo narrada aqui. E para quem está ouvindo, assim, pelo menos para mim, ajuda a pensar que aqui a história, ela se remete sempre, vai e volta, ela é algo completo e ela é rica mesmo, né? A Bíblia, na sua riqueza, não menospreze o texto falando, nossa, mas está tudo isso aqui nesse versículo. Não, é porque você vem do todo e Deus, na sua sabedoria, na sua inspiração, na sua palavra, a gente reconhece essa riqueza e vê que existe algo além do que uma leitura mais... porque a gente lê o texto pequenininho, mas essa história, Gênesis, foi narrado oralmente de pai para filho por séculos inteiro. Então não é que a gente... Mas por que lá no final está falando de agora? Porque era uma história contada. Então isso aí tá tudo unificado. A gente moderno que pega o texto escrito, que já não era na época, e faz um cortezinho daqui dessa história e quer entender a história não toda tem num texto corte. solto, né? Não tem. Né? Caixinha de promessa. A história não é sobre Caim e Abel, a história não é sobre Noé, a história é sobre o povo de Deus. É todo um negócio... E até, eu lembro de uma aula que um cara falou, nossa, mas... Professor, e essa questão de sacrifício, da onde que eles estão, essa oferta, né? Da onde que eles estão tirando isso e tal? Vai ler então, Levítico. E a gente coloca, a gente lê perguntas, a gente coloca perguntas que o autor não quer responder. Primeiro, a gente sabe que no período agrícola e de criação de animais domesticados, não é um período muito tempo atrás na era humana. E aí você fica assim, mas se Adão e Eva foi o primeiro, como é que os filhos já estão nesse pulo? Então isso não é uma pergunta que o autor bíblico está querendo responder. Então assim, isso é uma coisa que a ciência, a gente tentando botar o texto na ciência, e ele não está. Mas o que acontece na hora que deu as profissões, agora vai para o sacrifício, né? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta.
Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então vamos lá. Aqui é interessante. Nós estamos em paralelo às duas ofertas, né? Ele fala que Caim trouxe o fruto da terra, mas quando vai falar de Abel, ele dá uma característica a mais. Ele fala, ó, ele trouxe as peças gordas, né? Primeiro, por que sacrifício, né? É porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte: toda a narrativa pelo menos se vocês quiserem pegar uma outra perspectiva, fique à vontade. Mas a perspectiva do Éden, do paraíso, é toda a descrição do templo ou do tabernáculo que eles estão vivendo. Então, você tem o paraíso como o tabernáculo, aí você tem como se fosse o santo, a parte santa que aliás, seria o paraíso, e você tem o Santo dos Santos, que é o Jardim do Éden, o lugar da presença de Deus, que você vai ver ali Deus se encontrando no fim de tarde. Quando eles são expulsos do Éden, é como se eles estivessem no pátio do templo. O que tinha no pátio do templo, naquele pátio que podia ir gentios, que às vezes você tinha, ou no pátio do tabernáculo? É o lugar do sacrifício, daquele primeiro sacrifício, que o sacerdote fazia semanalmente, para poder entrar no santo. Lembra que no Santo dos Santos é só uma vez por ano, mas no santo o tempo todo, quando você fazia o sacrifício, você entrava. Então, como isso aqui tem muita fonte sacerdotal, não quero nem entrar nisso, mas como aqui tem muito pensamento dos sacerdotes, porque eram os únicos, a gente tem que lembrar, isso aqui eu aprendi no livro do André Heinck, Os Outros da Bíblia. Só quando você tinha reis, que você tem alguém monetizando, já que estamos na época do YouTube de monetizar, alguém monetizando para alguém parar, aprender a ler e escrever e desenvolver a escrita. Então, esse é o motivo porque os egípcios são tão prévios em ter escritas, porque eles já estavam com faraós há muito tempo antes da formação do povo hebreu. Você tem alguns mesopotâmios ali se desenvolvendo, mas os hebreus só mais na época monárquica que começa a ter reis para pagar gente para viver da academia. Até hoje a gente sabe que quem vive dessas bolsas é assim. O Zé viveu um tempinho assim, estava muito feliz nesse tempo, de poder ser patrocinado para poder desenvolver a escrita e escrever. Então, consequentemente, já meio que natural, o escrito que a gente tem bíblico é a versão muito dos sacerdotes, de quem vive no templo. Então, a gente já tem muito desse olhar para a criação. Então, esse olhar da criação é quase como assim: é natural que alguém que está fora do lugar sagrado tente já, no começo, fazer um sacrifício para quê? Para voltar. Então, é como se os dois filhos estão falando assim: nós queremos voltar. Só que um oferece, são dois sacrifícios, diferente do que alguns pensam. Quando você vai ler Levítico, você vai ver que é permitido ofertar grãos. Só que Levítico, de 1 a 5, você tem 5 tipos de oferta. Para nós, a gente tem que estudar para entender, e eu mesmo já estudei, é um pouco difícil, mas para um hebreu, isso é pão francês. É o beabá deles. Isso aí é básico. Eu compro pão francês ou vou comprar uma pizza? Tão diferente, mas para nós é esse tipo de sacrifício ou esse? A gente fala, gente, peraí, deixa eu ler o que é. E o sacrifício, agora vê se... Isso eu nunca li, mas assim, eu li sobre o sacrifício. Quando você vai ver, os sacrifícios de grãos, ele não é um sacrifício de arrependimento. Ele é um sacrifício de celebração, geralmente com vizinhos, de colheita. E sabe o que é mais curioso? É que existem sacrifícios de grãos de celebração para expiação. Ou seja, existe o sacrifício de expiação sem sangue e que são de comemoração. Comemoração de que você está com os vizinhos e com Deus também. Ah, é? Uhum. De grãos, isso eu nem sabia também, não. Pois é. Aí você pode pegar um dos artigos do nosso amigo Caio Dias Pérez, irmão da produção aí, que ele escreveu exatamente sobre isso. Ah, é? Muito interessante, inclusive. Mas pelo menos 3 deles, dos 5, são que vem a palavra expiação. Ou tem sangue. São os mais comuns. Então isso já dá uma dica aqui de quem que tipo de sacrifício estamos vivendo. E na minha cabeça já começa a dar uma dica. É lógico que o autor de Hebreus vai falar que é a fé, mas que tipo de fé é essa? Mas assim, quando você é expulso por cometer um pecado, Deus só quer uma coisa sua antes de qualquer coisa: arrependimento. Ele não quer celebração, ele não quer
nem o seu melhor. Então, assim, eu acho que aqui dá uma dica também sobre sacrifício. Mas eu não sabia desses sacrifícios de cereais. O que pelo menos está ficando claro aqui para mim é o seguinte: o tipo de sacrifício ele não é solto, ele reflete um pouco do coração de quem está fazendo aquele sacrifício. Ele já está dizendo alguma coisa. Se você pegou um determinado tipo de grão, se você pegou carne, tudo isso faz diferença. A gente lê, passa batido. Acho que um trouxe, né, salada, o outro trouxe carne. Mas é mais complexo. Deus gosta mais de churrasco do que de tem salada. gente que faz essa brincadeira. Mas o aroma suave é a gordura, né? É interessante. Sabe aquele cheiro de churrasco que é verdade. Isso aí, então, a gente está aqui vendo sinais, né, do coração de cada um, como estava nessa hora. De quem leu e estudou os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, o Pentateuco, que a gente está tratando como uma coisa só, ele vai sacar isso melhor, né? Quem está, né, afiado em Levítico, em Deuteronômio, em tudo, em Gênesis, inclusive, está pegando já desde o início, não só pelo fato do texto falar um pouco, mas por que Deus aceita, né, essa oferta e não a outra? Não é uma mesquinhez. O texto demonstra, junto com esses outros livros, esses outros textos, de que Deus tinha motivos para não aceitar essa oferta de Caim. Quando a gente olha para a trajetória de Caim, esse aqui é o primeiro ato, né? A gente vai encontrar outra forma, né, dele expressar essa rebeldia. Essa rebeldia. E essa rebeldia, né, agora para mim, na hora que a gente falou de Eva, aqui tem uma origem, né? Tá bem nessa descrição do que ela disse, né? Aliás, é uma coisa interessante, né? A gente sempre encontra, quando a gente vai falar de um personagem da Bíblia, sempre encontra qual é a primeira referência dele. E é interessante, em Caim, a primeira referência dele não está nele, a primeira referência dele está no que Eva disse sobre ele. Né? Então essa é uma questão interessante, eu nunca tinha olhado aqui, mas falando assim, o que eles vão fazer tem a ver com o que é aprendido. É uma cultura oral e uma cultura de prática. Eu vejo meu pai fazendo, eu vejo minha mãe fazendo. Então tem uma coisa de origem, né? E a gente, quando olha para isso, o que é que Adão fez? O que Adão conta como história? O que Eva conta como história? O que eles viveram? Então, dentro da cultura oral, e a gente chega em todo o Pentateuco, a gente começa nessa conversa da descrição do Éden e do que aconteceu para que eles não estivessem mais lá. E o que passa a acontecer como prática de família. E aí, quando eles vão fazer o sacrifício, como chega a hora deles, como homens, fazerem isso, eles têm um ponto onde tudo começou. E esse ponto onde começa, mostra a rebeldia de Caim. Fala, não, vou fazer do meu jeito. Eu acho que vai ser mais legal se eu fizer do meu jeito. Olha só como eu sou criativo, né? E aí ele vai por esse caminho e a gente vai ver esse sinal de rebeldia nele, mesmo depois, né? Então, a resistência dele, né? Então, sabendo ali, né, os sinais, né, que a gente vê nessa rebeldia, a resistência dele de seguir, né, aquilo que tipo é um aprendizado. Sabe né? aqueles filmes que só entrega o motivo do vilão depois ou do assassinato depois? Sabe aqueles filmes ou seriados que mudam você? Eu acho que era Sinner. Pecadora, né? Primeira temporada, a segunda eu já não gostei tanto. Eu vi. Mas lembra muito disso? boa essa série. Então, aí você fica do lado dela, daqui a pouco você vai... A história toda é pra você odiar, assim, vai entregando depois a história e você vai ficando indignado. Você troca de lado, né? Você troca de lado. É mais ou menos isso. A história aqui vai contar e daqui a pouco parece muito arbitrário o que Deus tomou. Nossa! Que decisão. E aí, logo que Deus... Ele fala, essa tá aceita, esse não. Fala que o rosto e é muito interessante esse negócio do rosto, a face, o panim, né? O rosto de Caim descaiu, né? Vai se desfazendo, né? Se transtorna. E todas as decisões de Caim depois revelam o motivo por que Deus não aceitou. Então, parece que a consequência só revela que tem muito a ver com as provações, né? A provação de Deus, ele é muito para trazer à tona da água o que está lá no fundo que ninguém está vendo. Então, primeiro ele faz isso, ele fala, Caim, eu vou te mostrar, mas não se preocupe, o que eu vou mostrar lá no fundo é terrível.
mas se você agir certo, certamente eu vou te aceitar. E é muito interessante isso. Ele fala assim, mas para eu te aceitar, eu preciso trabalhar por uma coisa que está oculta aqui, que eu preciso trazer com esse primeiro não que eu vou te dar. É impressionante, E né? o que vem desculpa. De vez em quando a gente ouve alguém, né, trazendo para nossa vida, né? De vez em quando no aconselhamento a gente ouve alguém falando, mas se Deus me falasse. Se Deus me falasse. Pois é, diante de tanta história, pessoal, aí aqui na palavra é isso. Deus falou com Caim. Ele disse para Caim. Se controla. Se cuida. Né? Então, ele é obstinado, né? Ele mostra a natureza humana da gente, né? Na obstinação do mal, né? E a gente vê isso em cada passo da vida, de uma vida inteira e dos seus descendentes também. Né? E é precisamente nesse ponto que eu falo que João e o autor de Hebreus eles apresentam facetas diferentes dessa mesma história. Né? O João, em 1 de João 3, ele vai precisamente tentar explicitar essa questão interna do coração de Caim, que leva ele a essas coisas. Então, quando João está falando lá sobre o amor, e o amor entre irmãos, ele usa o exemplo de Caim e Abel, e a diferença entre Caim e Abel é que Caim fazia o que era mal, enquanto Abel fazia aquilo que era justo. João está praticamente dizendo que na rebeldia de Caim não existia amor, enquanto Abel é amoroso desde o princípio. Então fique com o amor de Abel e não com o amor de Caim. E é essa coisa, a Caim estava com o maligno, ou pertencia ao maligno, desde o começo, desde sempre fazendo. Mencionando o paper do Caio, até para me corrigir um pouco, e tem a ver com o que a gente está falando, o paper que o Caio publicou no Journal of Hebrew Scriptures, que é uma publicação acadêmica de alto padrão, expiação sem sangue. Então a gente escolheu o Pérez errado para estar com a gente? É isso que você está me dizendo? A gente escolheu. Eu escolhi ser amigo do Pérez errado? Enquanto não tiver microfone, eu acho que tá certo ali lá. Não, brincadeira. Eu sou o maior advogado de ter microfone da produção. Mas, eu te amo, Renato. Mas o artigo dele... Você sabe qual que é o paper que o Renato publica. Mas deixa pra lá, vai. É o toilet paper. A gente tinha entendido. O nome do artigo é Expiação sem Sangue, né? Uma análise exegética, ritual e teológica de Levítico 5, de 11 a 13. Aí você vai lá em Levítico 5, de 11 a 13, o que tem? Tem, de fato, uma oferta de expiação com semolina, com grãos. Quando que essa oferta é feita? E essa é a coisa que talvez para nós seja um pouquinho decisivo aqui. Quando você não tem dinheiro nem para o pombinho. Quando você não tem dinheiro nem para o pombinho, aí beleza. Aí você faz a oferta com semolina. Então, é possível aqui, para falar a verdade, mas provável. Isso já é a benevolência da lei de Deus para acolher todo mundo. Para acolher todo mundo. E aí a gente está falando aqui de um cara que tinha a criação à sua disposição. A gente está falando da segunda geração. Então, você tá falando de um cara que tinha a criação à sua disposição e escolhe fazer o sacrifício de quem não tem nada. Agora, então, assim, é revelador. Enquanto Muito. o outro está doando a gordura do melhor animal, quer dizer, a melhor parte do melhor animal. O que a gente pode perceber é que tá no texto, só que é de uma forma meio sutil, que Isso, as ofertas são sutil. bem discrepantes. Revela um coração. É uma oferta discrepante de coração, tá? E não é discrepante no valor da oferta, é do coração da oferta. Agora, existe um negócio, e é interessante como a gente fica em Abel, ao invés de em Caim, ao invés de vai Abel. lá, né? O autor de Hebreus fala de Abel, o João fala em Caim. Mas existe uma metamorfose acontecendo aqui, que é interessante também, que alguns hebraístas vão trazendo, né? Então, você lembra quando a gente foi falar da ovelha perdida na última série? Nossa, Paulo, que a gente gastou um tempo discutindo sobre a palavra campo, que era deserto? Aqui acontece a mesma coisa, né? Quando Caim, ele leva o irmão dele, primeiro Deus vai lá e existe um paralelo muito interessante entre essa história de Caim e Abel, igualzinho assim, cara. Eu tenho uma aula só sobre 11 pontos iguaizinhos sobre
a Gênesis 3, que é a tentação de Eva. Assim, ela é encaixada, ela é no mesmo arquétipo, os dois estão acontecendo, só que aqui são figuras diferentes, agindo em tempos diferentes. Então você tem a serpente aqui, no outro lado aqui tem um animal do lado de fora, como se tivesse a espreita, né, arranhando a porta, pode ser um leão, mas ele chama de pecado. Aí você tem Deus aconselhando, tem certeza que você vai fazer isso, a tentação, tudo acontecendo. E é interessante que quando os hebraístas falam que a figura ali da serpente, ela não aparece dessa segunda parte, porque quando Caim leva Abel para o campo, não é campo, é deserto, é que você entende que Caim virou a serpente. Então é como se ele se transformasse na serpente, eu vou levar para o meu habitat, que é o deserto, para matá-lo. E é interessante que lá ele vai fazer a picada e ali ele vai matar o irmão no deserto. Então existe uma narrativa construindo a figura de que, sabe aquela serpente? Ela agora virou os seres humanos. E depois você tem os nefilins já fazendo um negócio ainda pior ainda, que é tomando as filhas de Adão. Mas assim, você vai vendo isso... É o descendente de Eva e o descendente da serpente. Só que o descendente da serpente, o descendente de Eva, que era o primogênito, vira a serpente. Sim. E ele mata o irmão em vez de esmagar. É uma inversão. E depois, quando você vai ver em Êxodo, essa serpente aparece como faraó, porque é tudo essa narrativa para trazer aquela realidade, né? E você também, por certa forma, não no texto bíblico aqui, mas pela releitura que vem depois, você começa a descrever o Abel como cordeiro. Então, assim como Caim vai virando a serpente, Abel vai virar o cordeiro. Porque você vai ver que o texto vai dizer assim, quando Deus chega e fala, o que foi que você fez? Está lá no texto. E Abel está assim, acaso eu sou guardião do meu irmão? Caim tá assim. Caim, eu tenho que guardar. Sou babá dele? Sou babá dele. E isso diz muito, né? Sobre cidades que você construi muros para proteger ou você se proteger o seu irmão como clã. E aí ele fala o sangue, que eu acho que esse é o ponto aqui. Que eu acho que é o ponto da gente fazer o ponto aqui. O sangue do inocente, o sangue do seu irmão. O que está dizendo aí o texto literalmente? Clama, né? Está clamando. Está clamando. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Isso. E aí a grande questão é clamando o quê? O autor de Hebreus vai... Não, mas primeiro o texto de Gênesis. Clamando por vingança. Por vingança. Porque assim, ele fala... Porque Abel... Por que você sabe que é vingança? Que o texto. Isso é muito interessante. Como a terra tem uma certa vida nas narrativas de Gênesis na Bíblia hebraica. Então a terra não pode ter sangue inocente. Ela vai engolir. Então várias vezes tem várias poesias ali que mostram essa terra como algo vivo que Deus vai dar para o ser humano, né? A terra prometida. E aí, esse sangue inocente, que depois toda a lei de Levítico não pode ser derramado sangue inocente na terra, que é o que eles fizeram ali perto ali, no pátio, como diria, né? Uhum. E aí ele fala sobre o sangue, e o seu sangue está clamando por vingança. Por que a gente sabe que é vingança? Porque toda a narrativa depois de Caim é medo da vingança. Não, mas eles vão me vingar. Eles vão me vingar. E aí Deus coloca uma marca nele e fala, não, quem tocar em você eu vou vingar 7 vezes mais. Depois Lameque vai falar que esse cuidado de Deus, né, cara, com Caim, né? Ele marca ele, né, para proteger, né? Mas eu vou te proteger. É como se o sangue do irmão dele seguisse ele como se fosse... Eu vou dar aqui, não é isso que está dizendo, mas eu vou... Usar uma figura. Uma figura. Não é isso o texto. Mas como se sempre tivesse uma voz do além, que aonde ele fosse, ficasse gritando, Caim! O que é isso? E é a morte, né, cara? É o salário do pecado. Porque daí, né, se matam ele, aí ele agora seria vingado, porque Deus diz, né? Quem... É um ciclo... E é um ciclo que só vai ter fim quando alguém morre. E é um... Definitivamente. Quando alguém se sacrifica. Alguém precisa morrer por esse sangue. Que é o texto do capítulo anterior, de Hebreus 10, né? Está descrevendo esse processo antes de introduzir, falando dos personagens. E aí o que os autores mais para frente vão fazer é que esse sangue é um sangue que está clamando por vingança, mas o autor de Hebreus vai trazer uma outra perspectiva que você ia falar. Então, é muito interessante você ver que o autor de Hebreus diz
que o sangue de Abel continua falando até hoje. Isso que é o ponto. E aí, qual que é a brincadeira da história aí? Qual que é o jogo de palavras que está sendo feito? Até hoje, vidas inocentes são desperdiçadas, até hoje, vidas inocentes são tolhidas. Pelo pecado humano. E ainda se clama por justiça por essas vidas até hoje. O sangue de Abel fala como fala o sangue dos mártires, porque é um sangue que não se cala. E ele tem um testemunho. Num certo sentido, é como se a morte de Abel não fosse suficiente para matá-lo de uma vez por todas. Abel, mesmo morto, continua falando, porque a justiça ainda não foi feita. Até o que o Paulo falou. Até Hebreus 12, 24. Quando você chega em Hebreus 12, 24, aí você fala, opa, mas espera aí, existe um outro sangue falando aqui. Né? Então, Hebreus 12, 24 vai dizer assim, Jesus, o mediador de uma nova aliança, seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Putz, ele fecha bem aí. Só que a gente só lê o comecinho muitas vezes e perde o fechamento do arco. Isso, exatamente. Essa expressão é muito legal. Que fala melhor do que o sangue. Porque continua Fala falando. melhor, E continua falando. Só que assim, precisava de justiça pelas injustiças feitas, ela foi. Isso é demais, sabe por quê? Mas aí porque não se é você vingança. reparar, olha como o misericórdia. autor, mas olha que legal, o autor de Hebreus, ele tá vendo uma coisa interessante. Abel não traz uma palavra no texto. O único que fala no texto é Caim. O sangue. É Caim. Então você tá ali o diálogo com Deus, com Caim. Deus fala mais do que Adão. Caim fala mais do que Adão. Caim tá ali o tempo todo, o vilão tá assim, dialogando com Deus, falando, caramba, assim. E aí você vê Abel, por que a gente não fala de Abel? Porque Abel, ele passa em silêncio. Ele é um sacrifício em silêncio. Ele não precisa falar, na verdade, né? Porque o sangue e é o dele sacrifício, tá né? Ele tem uma figura do cordeiro, né? O cordeiro é em silêncio, né? Então, aí os autores do Novo Testamento começam a falar, cara, isso aqui tem algo a mais. Esse Abel aqui tem algo a mais, mas não algo a mais para ele. Então, olha que interessante. O herói aqui da fé, ou essa fé de Abel, ela só é uma fé que entra nos heróis da fé se você lê Hebreus 12, 24. Ele tem que completar com Jesus, que fala melhor. Pô, isso daí é lindo. Daí que Abel, herói da fé, e a gente desmistifica. Herói da fé que não é tão perfeito assim. Pô, cara, Abel é muito bom. Abel é um exemplo de fé que a gente tem que ter. De alguém que se entende como dependente, de alguém que entende o valor de um sacrifício, de alguém que confia em Deus o suficiente para dar o melhor para Deus, sabendo que será sustentado. E tudo isso é muito bom, só que ainda não é perfeito. Não é suficiente. E não é perfeito pelo que gera também. Porque assim, pensa os outros hebreus espalhados na diáspora recebendo essa carta e sendo perseguidos, muitas vezes. E eles falando, quando é que Deus vai vir vingar o sangue dos nossos mártires, dos nossos inocentes? Não só o meu irmão que acabou de morrer, mas desde Abel, desde todos. Aí começa a trazer os nossos... Quando? E aí o autor de Hebreus fala, olha, esse sangue já não clama mais, alguém fala melhor. Então eu lembro, nunca esqueço, quando Tim Keller foi falar que se Jesus é o verdadeiro Abel, ele fala assim, o sangue de Abel, clama por vingança. Justiça ou vingança. O sangue de Jesus clama por perdão. Eu diria assim, não sei como Keller falou, né? Talvez uma maneira de exprimir isso o sangue de Abel clama por acerto de contas. E em Jesus essa conta foi acertada. É isso. É isso. Legal demais. É o sangue de Jesus falar, tá pago. Tá pago. Não precisa mais vingar isso. Eu entreguei pelo meu sangue, o meu sangue tá pago. E aí a gente fala, caramba, e esse é o sangue que a gente precisa. Para acalmar a nossa vingança, a nossa ira, e entender que estamos seguros. Mesmo com a injustiça desse mundo, mesmo com as perseguições, mesmo com as mortes injustas, nós devemos sempre lutar para não ter. Mas sabemos que Deus está no controle e está cuidando. Eu acho que esse é o verdadeiro herói, cara. É o herói que a gente precisa. Abel é um herói da fé, mas o herói que a gente precisa tem que ser mais que Abel.
ainda é insuficiente. Ele é um herói da fé, né? Assim como os outros, que só faz sentido se a gente percebe que ele aponta para o herói dos heróis, para Cristo Jesus. E aí a conta fecha, né? E que a gente não precisa mais clamar por vingança, porque essa conta já foi acertada. Ele só se torna herói de fato quando ele vira uma testemunha de algo maior do que ele. Isso. Que fala melhor. Essa é a frase que fica aqui. Tem um sentido, o sangue que fala melhor. É a fé, a certeza daquilo que a gente não vê. Mas uma das coisas na figura, né, dessa descrição é que tem uma hora que a fé materializa. E ela se materializa. Aqui nessa descrição, né, dos heróis, ela vai se materializando. A figura que é uma ideia vai se construindo a partir da história desses homens e até chegar uma hora que ela encarna. Que ela encarna, né? A fé vira uma encarna pessoa. E vira uma pessoa. E é uma resposta completa, né? Sim, é muito profundo. O sangue de Jesus fala melhor. E ele é o justo, que o seu sangue completa tudo que foi de injusto derramado na terra. Que essa seja uma mensagem que chega lá. Não sei como é que a gente vai preparar isso aqui. Eu já estou aqui pensando, como é que a gente começa? Já começa com o texto de Abel, porque isso aqui é a cozinha da mensagem. Aqui estão os ingredientes, os temperos, está tudo na panela. Como a gente vai servir no prato? Aí tem que ter Paulo, tem que ter música, tem que ter um negócio mais... Tem aqueles verdinhos que a gente não come. A gente tem que preparar a mensagem da melhor forma, não é não? E quem vê como é que ficou, né, no final das contas, é quem vem, né? Ou de casa, sabe assistindo pela transmissão. Às aconteceu isso comigo. Eu tava ou num encontra lugar, a gente aqui. você come um prato tão bom, deixa eu conhecer a cozinha. Não por suspeita, mas para entender melhor como é que isso sai, né? Como é que isso sai. Então, quem veio aqui foi por causa disso, né? É isso aí. E a gente se vê semana que vem em outra mensagem, outro herói da fé na cozinha da mensagem. Não deixe de comentar aqui, tanto para a pessoa que está assistindo no YouTube, tanto no Spotify, e compartilhar com alguém que ia gostar de conhecer a cozinha da mensagem, tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Tchau!